Nós estamos no tema vida familiar e hoje nós vamos falar de educação de filhos, educando filhos no perfeito amor. Esse tema é um tema muito especial, porque educar filhos hoje é a nossa maior missão. Educar filhos, não somente sustentar filhos. Às vezes nós achamos que precisamos sustentar filhos, precisamos trabalhar muito, entregar diplomas, colocar nas melhores escolas, ter o melhor alimento. Preocupamos muito com os diplomas, preocupamos muito com os certificados, preocupamos muito com a vida profissional dos nossos filhos, mas muitas vezes não preocupamos com a vida emocional, não preocupamos com a vida espiritual. Então, é muito mais difícil. Hoje eu acredito, com esse entendimento, essa revelação que o Senhor tem me dado, que é muito mais difícil, exige muito mais empenho educarmos filhos com sabedoria do que educarmos filhos com inteligência secular. Pagar a escola é muito mais fácil do que ensinar a sabedoria. A sabedoria exige de nós mais dedicação, a sabedoria exige de nós mais tempo, a sabedoria exige de nós uma busca na fonte da sabedoria. A inteligência secular exige de nós uma busca por trabalho, uma busca por dinheiro, uma busca por empenho ali, empenho braçal, né, empenho físico. A sabedoria é o que dá equilíbrio para os nossos filhos. O mundo hoje, ele está desmoronando, porque pais têm desviado o foco. Filhos estão perdidos nas drogas, muitos estão perdidos nas drogas, muitos estão na bebida, muitos estão na pornografia. Gente, não é engraçado, não é normal. Muitos estão se perdendo porque muitos pais estão focados mais na provisão física, na provisão material, do que a provisão espiritual, do que a sabedoria. Nós precisamos atentar os nossos olhos para as nossas casas enquanto é tempo. Existem muitos filhos sendo abandonados nas suas próprias casas, filhos órfãos de pais vivos, filhos sendo educados pela internet, filhos sendo educados pelos amigos das ruas. E eu quero já começar te fazendo uma perguntinha. O seu presente hoje será lá na frente o passado do seu filho. E o que você tem feito para que o passado dele não seja um passado de dor? Onde está sendo o seu investimento para que o passado do seu filho, que é o seu presente hoje, não seja um passado de dor? O que você está fazendo para que lá na frente o seu filho não tenha que procurar um psicólogo, um coach, um terapeuta, um psiquiatra para resolver problemas emocionais dele? O que você está fazendo? Você está buscando a provisão física, a provisão material para sua casa e está esquecendo da provisão espiritual e emocional, que é o mais importante? Eu vou te falar algo muito importante. Filhos equilibrados têm muito mais possibilidade de serem filhos de sucesso do que filhos cheios de diplomas, de certificados. Filhos equilibrados, filhos firmados na rocha, filhos firmados na palavra, muito mais importante para a vida deles do que filhos cheios de diplomas. Nossos filhos necessitam muito mais da nossa presença do que dos nossos presentes, do nosso dinheiro. Nossos filhos necessitam muito mais do nosso exemplo de equilíbrio, nosso exemplo de amor, do que do nosso dinheiro. E os nossos filhos querem um colo, os nossos filhos querem ser ouvidos, os nossos filhos querem ser compreendidos e até corrigidos em amor, gente. Eu falo até corrigidos para vocês com algo que aconteceu recentemente comigo, que foi muito forte, eu fiquei impactada. Meu filho do meio fez uma coisa errada e eu fui conversar com ele, esperei a hora correta, porque a gente estava naquela agitação, ele tinha aula, depois a gente ia pro culto e tal, então eu esperei o dia mais tranquilo para conversar com ele, não esperei passar muito tempo para não cair no esquecimento. Eu fui conversar com ele sobre o assunto, conversei bastante, deixei ele bem à vontade para falar qual é a percepção dele sobre aquele assunto, e na medida que eu fui deixando ele bem à vontade, ele foi se abrindo comigo, e aí eu fui explicar para ele a consequência do que era para fazer aquilo, e eu sei, gente, que no final foi algo assim que para muitos pode ser algo muito simples, mas para mim foi muito forte. Eu já vou falar por quê. Porque ao final, o meu filho, ele virou para mim, me abraçou e falou: "Obrigado, mamãe.
por você ter me ensinado que isso não pode ser dessa forma. E aquilo para mim foi muito emocionante, porque com esse mesmo filho, eu já teve épocas que eu não soube educar. Com esse mesmo filho, já teve épocas que o meu comportamento seria completamente diferente. Eu teria brigado, eu teria explodido, eu teria talvez até batido nele, mas Deus me deu graças a Deus, Deus me deu uma revelação. Deus tem me ensinado diariamente. E eu já falei muito para vocês aqui, que o que eu transmito para vocês aqui, muitas coisas eu já vivi, a maioria delas eu já vivi, não foram coisas que eu li, ou coisas que eu trouxe de outras pessoas, muitas são experiências que eu vivi. E passar para vocês isso foi algo assim que me emocionou, eu fiquei emocionada na hora, e só de lembrar aqui eu já fiquei emocionada de novo, porque esse mesmo filho que eu já briguei, que eu já gritei, que eu bati, nos dias de estresse, nos dias de desespero, foi o mesmo filho que Deus me deu a sabedoria e tem me dado diariamente para mudar minhas atitudes. E ele me abraçar e falar: obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe, por você ter me ensinado que isso é errado. Eu não vou mais fazer isso. E aí oramos ali juntos. E aí eu te falo aqui a necessidade de você estar com seu filho, a necessidade de você orar com ele, a necessidade de você ensinar a verdadeira base, ensinar a verdadeira estrutura para o seu filho. Né? Eu faço um apelo aqui agora a você. Volte os seus olhos, o seu coração e as suas atitudes para a sua casa antes que seja tarde demais. Casamentos têm sido desfeitos, filhos têm se perdido. Nunca se viu tantos jovens e adolescentes nas drogas, na bebida, na pornografia, se ferindo e até suicidando-se. E até se matando, como temos visto nos últimos dias. Jovens desesperados, jovens buscando excessos lá fora, pela falta que sentem em casa. Jovens buscando excessos no mundo externo, nas amizades, buscando excessos nas internets, buscando excessos em todos os aspectos, onde o mundo abraça. Porque tem faltado em casa, tem faltado o amor verdadeiro em casa, tem faltado base em casa, base dos pais e mães, que eu quero dizer, não é somente dos pais e mães, tem faltado base em casa, e os filhos têm se refugiado nas internets e em muitas outras coisas. Então hoje eu quero te fazer esse apelo: volte os seus olhos para a sua casa, volte os seus olhos para a sua vida familiar. É muito mais importante do que o seu dinheiro, é muito mais importante do que os diplomas que você deixa para ele, muito mais importante do que carros, do que conforto, do que luxos. Eu falo que filhos, eles ficam muito mais felizes com uma pipoquinha e um suco do que com um banquete em um lugar exuberante, sem amor, sem paz, sem equilíbrio. Famílias que às vezes esperam o ano inteiro para ter um momento gostoso numa viagem com o filho. Sendo que você pode construir isso diariamente. A viagem, ela pode ser simplesmente a recompensa daquele ano inteiro prazeroso que vocês tiveram. Eu aprendi isso e eu tenho executado isso na minha casa, eu tenho praticado isso na minha casa. E eu falo a vocês que o resultado tem sido muito melhor do que quando simplesmente eu somente buscava títulos, buscava certificados, buscava diplomas para os meus filhos e não preocupava com esses pequenos momentos. Preocupar com esses pequenos momentos diários faz a recompensa final, a nossa viagem final, ser muito mais prazerosa, ser muito mais valorosa. Filhos gostam muito mais de coisas simples do que de coisas valiosas. Então, hoje você pode me falar assim: não, meu filho é diferente, meu filho gosta de celular, meu filho gosta de coisas valiosas, porque ele já acostumou com esse ritmo seu. Talvez seu filho já se acostumou. Eles acostumam assim, superficialmente, internamente, o buraco fica lá. Porém, superficialmente, eles acostumam colocar aquele prazer ali no lugar. Só que chega um tempo que esse prazer ali que você está dando agora, que é um celular, talvez algo assim menor, chega um tempo que esse algo menor não supre mais o buraco, porque ele vai crescendo e o buraco vai ficando maior. O buraco da falta de amor vai ficando maior. Então, a necessidade que ele tem de algo para suprir o buraco tem que ser muito maior. E, às vezes, o buraco muito maior, o suprimento muito maior, os presentes já não vão mais suprir. Às vezes, o buraco muito maior é uma droga que supre, é uma bebida que supre. Instantaneamente ali destruindo eles, mas é isso que supre. Então, volte os seus olhos para a sua casa nessa manhã. Amar não é o que você fala, é o que você faz. Amar é o que você pratica, o tanto que você demonstra em atitudes, e talvez essa tenha sido a sua dificuldade. Talvez demonstrar o amor em atitudes na vida dos seus filhos tenha sido a sua dificuldade. Fazer com que seus filhos sintam amados talvez tenha sido a sua maior dificuldade. Porque pessoas feridas, pessoas que não estão curadas,
não sabem curar outras pessoas. Pessoas feridas ferem outras pessoas. E eu já falei muito disso aqui. Nossos filhos precisam de pais curados. Nossos filhos precisam de pais que sabem ser pais. Nossos filhos precisam de pais com passado resolvido. Nas 3 ministrações anteriores aqui sobre vida familiar, eu falei sobre identidade, sobre missão, propósito, porque você precisa saber quem você é, para você ajudar seu filho a descobrir quem ele é. Se você não sabe quem você é, como é que você vai imprimir uma identidade verdadeira na vida dos seus filhos? Essas ministrações estão lá no meu YouTube, youtube.com/tataferreira, dá uma passada lá, assista as ministrações anteriores se necessário, se você tiver essa necessidade, essa vontade de saber sobre esse assunto. Eu acredito que vale muito mais a pena você tirar um tempo, projetar o seu ano com um tempo precioso para descobrir mais sobre, aprender mais sobre como estruturar a sua casa, do que você dedicar um tempo precioso para você conseguir mais um certificado, mais um diploma. Conseguir mais talvez uma renda a mais. As pessoas estão muito preocupadas com o salário e pouco preocupadas com o interno, com a sua casa. Volte seus olhos para a sua casa. Hoje eu já falei isso umas 4 vezes. Volte os seus olhos para a sua casa. Quando nós recebemos amor, quando nós temos uma estrutura de amor interna, nós somos adultos equilibrados. E somos adultos equilibrados que têm poder. Essa é a base, né, da essência humana. Eu já falei dela aqui. A base da essência humana é amor, equilíbrio e poder. O verdadeiro amor nos faz adultos equilibrados e nos faz ser poderosos. Então, é isso que nós devemos buscar. Se você não tem um passado resolvido, busque resolver o seu passado. Se você não é um filho resolvido, porque os pais, o seu relacionamento paterno do passado influencia muito na criação dos seus filhos. Se você não é filho, se você não é filho dos seus pais, se você não tem legitimidade como filho, você precisa buscar ter legitimidade agora. E eu vou te falar algo. Talvez você pode me falar, Tamara, eu já sou adulta, meus pais talvez já até faleceram. Não tem como eu buscar essa legitimidade agora. Existe a legitimidade paterna que você pode buscar em Deus. Eu te apresento aqui a paternidade dos céus, que ela é muito mais verdadeira, ela é muito mais eficaz do que a paternidade aqui da terra. Deus, ele é muito maravilhoso, ele é tão perfeito que ele nos deu essa oportunidade de ressignificar as nossas dores do passado que nós talvez tivemos com os nossos pais, com o amor paterno dele, com a paternidade dele. Muitos de nós somos pais órfãos. Muitos de nós estamos sofrendo com a orfandade. Talvez nós não tivemos o amor dos nossos pais quando na infância, nós não tivemos a atenção, nós não tivemos o carinho, nós não tivemos, ou talvez tivemos em excesso, a superproteção. E eu não culpo os nossos pais, porque os nossos pais, eles nos entregaram o que eles tinham, o que eles sabiam. Só que nós não podemos parar nisso e falar, eu aprendi isso, é isso que eu vou passar para os meus filhos. Nós temos que ressignificar essas dores, aquilo que a gente sente tanta falta de ter feito com os nossos pais. Sabe aquilo que a gente fala assim? Não fiz isso, nunca tive isso do meu pai. Talvez você fale isso, nunca tive isso do meu pai, nunca tive isso da minha mãe. Hoje talvez seja natural para você falar isso, mas isso demonstra uma dor interna que você tem. Talvez um ressentimento de ter falado assim, nunca tive isso do meu pai, nunca tive isso da minha mãe. Por isso, hoje eu vou entregar isso para o meu filho. Se você está dizendo isso na sua mente, nunca tive isso do meu pai, e hoje eu entrego isso para o meu filho, isso pode ser uma falta que você tem internamente. Talvez seja um buraco que você tem internamente. Ressignifique isso com a paternidade de Deus. Fala, Deus, entrega o seu coração para Deus hoje. Fala, Deus, eu te confesso, Deus, que eu não tenho sido bom pai ou boa mãe para os meus filhos. Eu te confesso, Deus, que eu tenho essa lacuna aqui internamente com meu pai, com minha mãe. Sinto essa falta aqui, Deus. É um vazio. Eu senti esse vazio. Muitos aqui, talvez, que estão comigo na rádio ou estão comigo aqui no Instagram, sabem um pouco da minha história. Eu já falei muito para vocês. Eu sentia essa lacuna e eu tinha dificuldade de me aproximar de Deus. Porque quando a gente tem essa lacuna com o Pai aqui da terra, a gente meio que associa essa autoridade da terra com a autoridade do céu. Quando a gente não é filho, a gente não consegue ser um pai legítimo. A gente só vai ser legítimo quando a gente resolver nosso passado. Quando a gente resolver fechar essa lacuna. E a gente só fecha essa lacuna quando a gente ressignifica. Ressignificar com a paternidade de Deus. É falar, Deus, eu libero perdão hoje para isso que meu pai não soube fazer. Para isso que meu pai não fez. Eu libero perdão hoje. Deus, supre essa necessidade
que eu sentia, o que eu sinto aqui da minha infância. Deus, supra essa necessidade, Deus, que tem no meu coração e que talvez hoje eu explodo nos meus filhos. Pais irritados, pais estressados, pais talvez que não sabem demonstrar amor, pais que se preocupam muito mais com presentes do que presença, pais que se preocupam muito mais com a nota que o filho vai tirar no final do mês, do que com desempenho, do que com o amor que o seu filho está recebendo ali, do que com o equilíbrio emocional que o seu filho tem ali. Pais que gritam diariamente, querem cobrar respeito dos filhos. Pais que gritam e quando os filhos gritam, querem que os filhos falem baixo. Nós temos recebido tantas reclamações de filhos que gritam, de filhos que desrespeitam os pais, mas são pais que não respeitam os filhos. E talvez você não sabe respeitar o seu filho porque você não teve esse respeito dos seus pais com você. O meu pai, por exemplo, amo muito meu pai. E graças a Deus eu tive a oportunidade de desabafar, de me acertar com meu pai antes que ele morresse, antes que ele falecesse. E mesmo assim, tendo me acertado, tendo pedido perdão e liberado perdão pro meu pai antes dele falecer, depois disso eu precisei me legitimar, eu precisei trazer a paternidade de Deus para minha vida, para eu conseguir ser uma mãe de verdade para os meus filhos. Mesmo depois que eu perdoei o meu pai, que ele me pediu perdão, ele fez isso antes dele morrer, mesmo depois de trabalhar essa parte do perdão, eu tinha uma lacuna aberta, a falta do meu pai. Hoje, muitas meninas têm engravidado na adolescência, porque por falta de paternidade. Muitas meninas têm sentado no colo de qualquer homem, porque não tiveram um colo de pai. Muitas meninas querem buscar muitos filhos. Agora eu falo os meninos e as meninas têm buscado refúgios externos porque tem faltado em casa. Precisamos atentar para as nossas casas. Precisamos atentar para as nossas casas. Às vezes eu me perco trabalhando muito e essa semana, por exemplo, foi algo pessoal meu que eu vou me abrir com vocês. A minha filha falou: mamãe, eu não quero ficar. Ela não gosta de ficar até mais tarde na escola, é uma incógnita, porque ela gosta de sair, mas ela gosta de sair no horário e o outro do meio gosta de sair mais tarde. Ele fica muito chateado quando eu pego ele no horário. Então eu falei, essa semana eu vou criar uma estratégia. Como estava uma semana que eu estava muito agitada e estava com pouco tempo para eles, eu falei: filha, então vou fazer o seguinte, a mamãe vai te pegar mais cedo um pouco. Aí ela foi para a escola muito feliz e tal. E aí eu fui buscar ela mais cedo. Falei, vamos dar uma volta. E na hora que eu cheguei para buscar, os meninos foram até buscar os dois juntos. Mas eu falei, não pode pegar só a Rebeca, porque eu vou deixar o outro aí. Deixar o Gabriel aí e tal. E aí eu chamei ela, falei, vamos dar uma volta enquanto seu irmão fica um pouquinho aí na escola um pouco mais, que tá chegando as férias, ele quer brincar um pouco mais com os amigos. E aí saí com ela, nós fomos ao mercado e compramos um chazinho, demos uma volta no mercado, comprei algumas coisas com ela, naqueles carrinhos de supermercado que ela ama. Então, gente, foi uma coisa tão simples. Foi uma coisa tão simples. Eu parei um pouquinho a minha agenda porque eu percebi que eu estava trabalhando muito e estava com pouco tempo para ela principalmente, porque ela dorme muito cedo. E esse pouquinho de tempo que eu fiquei, me parece que foram 30, 40 minutos que eu fiquei com ela no mercado. E a gente brincando, a gente rindo e ela brincando no carrinho. Ela saiu e falou assim, mamãe, foi muito legal a nossa voltinha. Mamãe, foi muito legal o nosso passeio. Gente, não precisa muito. Simplesmente precisam da nossa entrega. Simplesmente eles precisam da nossa entrega verdadeira. E aí já fomos buscar o irmão que eu tinha prometido deixar um pouquinho mais e ficou todo mundo feliz. Crianças são muito mais felizes na simplicidade do que nos grandes cenários. Então, não preocupe muito para agradar seu filho, preocupe na qualidade que você faz para agradar seu filho. E olha, se você trabalha o dia inteiro e só chega em casa à noite e fala, Tamara, eu não tenho tempo para cuidar, eu não tenho tempo de excelência com os meus filhos durante a semana. Então, faça o seguinte, eu vou te dar uma dica para você guardar boas memórias na vida dos seus filhos. Passe ao menos 15 minutos, os últimos 15 minutos que eles vão dormir. Evite chamar a atenção, evite brigar nesse horário. Se está muito tumultuado ali na hora de dormir, deixa para chamar a atenção no dia seguinte. Eu tenho feito isso lá em casa, às vezes é uma loucura para colocar para dormir esse momento, porque ninguém quer deitar para dormir e tal. E eu aprendi isso. Não chama atenção na hora de dormir, deixa para chamar atenção e conversar sobre o assunto no dia seguinte. Na hora de dormir, você abraça, você faz um carinho e você fala coisas boas. Para quem não assistiu aquele filme ainda
Da alegria, da tristeza, Divertidamente é o nome do filme, tá, gente? É a história de uma menininha que ela guarda, tem ali o banco de memórias dela, tem memórias de tristeza, tem memórias de alegria, e nossos filhos precisam de todas essas memórias, mas elas precisam de superação. Por exemplo, um momento de tristeza do seu filho, ele precisa de um momento de superação ali. E ninguém mais importante que você para viver esse momento de superação com ele. Algo muito forte que aconteceu outro dia, minha filha chegou lá em casa chateada, porque ela tinha ficado com vergonha de perguntar alguma coisa para a professora, ou aconteceu alguma coisa lá. Foi algo assim, tão pequeno, mas para ela foi tão grande que eu falei com ela assim, eu brinquei com ela na hora, ressignifiquei essa história com ela na hora, que eu falei: o quê? Você tá triste por causa disso? Ela, mamãe, chorando no carro. Aí eu falei: não acredito. Por que você tá assim? O que você sentiu? Ela: vergonha. Eu falei: não acredito que a vergonha tá atrapalhando o seu dia, filha. Aí ela foi. Eu falei: então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa vergonha, vamos guardar ela, vamos esconder essa vergonha que ela nunca mais vai fazer você passar essa tristeza na escola, combinado? Aí ela logo empolgada no carro: vamos, mamãe, o que nós vamos fazer com ela? Eu falei: vamos pegar essa vergonha e vamos prender essa vergonha, que ela nunca mais vai te acompanhar, ela nunca mais vai te fazer sentir triste assim, tá bom? Aí ela: tá bom, mamãe. E a gente chegou em casa, ela toda empolgada com o que ia fazer com a vergonha. E ela chegou em casa, a gente pegou, eu falei: vamos pegar essa vergonha, me entrega essa vergonha aqui. Ela fez assim, como se tirasse a vergonha dela, e me entregou a vergonha. Eu falei: vamos colocar essa vergonha aqui na latinha. Peguei uma latinha lá de leite ninho e coloquei a vergonha, fingi que coloquei a vergonha dentro da latinha. Falei: filha, olha, a mamãe vai passar uma fita crepe aqui, nós vamos prender essa vergonha aqui dentro, que essa vergonha nunca mais vai te deixar arrasada assim, triste assim, tá bom? Combinado? Aí ela veio e começou a brigar com a vergonha: você fica aí, nunca mais você sai daí. E a gente escreveu lá, eu falei: vergonha da Rebeca, ninguém abre. Joguei em cima do guarda-roupa dela. E ela ficou muito empolgada: não tenho mais vergonha, mamãe, a vergonha ficou aí, nunca mais ela vai me atrapalhar. Então, ou seja, foi um momento de tristeza da minha filha, foi um momento de frustração dela, que eu consegui ressignificar ali, e que ela vai guardar, tanto o momento de tristeza que ela viveu, quanto o momento de ressignificação, ela vai ter ali. Só que a história maior, que foi o maior impacto para ela, foi a hora que ela prendeu ali a vergonha. E o irmão dela chegou e falou assim: uai, mamãe, eu quero isso também com a minha vergonha. Acabou que a gente colocou a vergonha dele também, e eles brincaram e chutaram essa latinha lá no corredor da casa e tal. E aí jogamos essas latinhas em cima do guarda-roupa. Por que eu não joguei essas latinhas fora? Ela falou assim: mamãe, quando a gente viajar, vamos jogar essa vergonha no meio daquele mato que passa na estrada? Eu falei: vamos jogar, deixa ela aí. E aí, por que eu deixei essa vergonha lá em cima do guarda-roupa, presa na latinha? Porque eu sei que outros momentos assim talvez aconteçam novamente. Porque o inimigo, ele é sujo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele usa vários sentimentos assim, ele ataca o emocional, o nosso emocional. E com os nossos filhos não é diferente. Então, nas próximas vezes que acontecer isso, como aconteceu outro dia, eu falei com ela assim: mas como assim a vergonha foi lá te procurar, se ela tá presa lá em casa? Aí ela: é mesmo, mamãe, a vergonha tá lá. Então, para que ela traga a memória que a vergonha dela foi presa, que não tá ali. Deus não deu para ela, espiritual foi. Eu tenho impresso isso na vida deles. Vocês são corajosos. E eu tenho, inclusive, eu escrevi numa folha de papel chamex e colei na parede lá da minha mesa de trabalho. Falei: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, tudo que a gente faz de errado, a gente corrige lá com 3 coisas certas. E eu tenho falado isso até para as confusões entre eles, um com o outro. Eu falo: vai lá falar 3 coisas boas pro seu irmão. Vai lá falar 3 coisas boas para sua irmã, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a gente precisa voltar os nossos olhos para nossa casa. Precisamos voltar os nossos olhos para nossa casa, o nosso maior ministério. São pérolas do Senhor que Ele nos entregou para cuidarmos com excelência. Essas pérolas são tão preciosas para Deus que Ele nos deixou um manual de instrução. Deus, Ele nos entregou esse baú e Ele falou assim: olha, tem um manual de instrução aqui. Quando a gente compra um eletrodoméstico, algo assim que a gente quer muito, não tem um manual de instrução? Pois Deus nos entregou essas pérolas que são os nossos filhos e deixou esse manual de instrução que é a palavra de Deus. E olha, eu tenho muito para falar para vocês da palavra de Deus, viu? A palavra de Deus, ela tem respostas para tudo. E buscar respostas na palavra, diante dos nossos filhos, para questões deles que nós às vezes não sabemos resolver, isso cria uma legitimidade como pai fantástica. Isso cria um relacionamento dos nossos filhos com Deus fantástico. Porque pais que se submetem a Deus têm respeito dos filhos. Pais que se submetem a Deus têm apreciação dos filhos, têm admiração dos filhos. Vamos trazer o exemplo aqui de Davi.
Davi, ele falava o tempo todo, Davi, ele amou Salomão. Na Bíblia fala do amor dele, na Bíblia fala do amor dele por Salomão. Salomão foi o quê? Davi não ficava preocupado com títulos para Salomão. Davi simplesmente instruiu Salomão no caminho que ele devia andar. Na Bíblia fala para nós instruirmos os nossos filhos no caminho que ele deve andar. E logo quando crescer, não se desviarão dele. Qual que é o caminho? É o caminho da sabedoria, é o caminho do amor, é o caminho da verdade. É o caminho de submissão à autoridade. Quando nós pais nos submetemos a Deus, nós ensinamos os nossos filhos a nos submeter a nós e a se submeterem a Deus também. Ensinar os nossos filhos no caminho não é simplesmente vir para a igreja, não. Muitos pais pensam que ensinar os filhos no caminho é simplesmente arrumar ali um dia na semana, 2 dias na semana, no domingo principalmente, e levar os filhos para a igreja, sentar lá no banco, levar o filho para a salinha. Não é isso, gente. Isso faz parte. E eu já falei para vocês que eu tenho abordado esse ir para a igreja com os meus filhos lá em casa como um programa familiar. Gente, nós somos a ponte entre Deus e os nossos filhos. Nós somos a ponte entre Deus e os nossos filhos. Essa responsabilidade é a maior responsabilidade que Deus nos entregou. Por isso ele deixou o manual de instrução. Olha, se você não sabe como fazer, eu entendo perfeitamente. Deus sabe que nós como pais, que os nossos pais poderiam falhar conosco, como falharam. E como nós já falhamos com os nossos filhos. Eu já falhei, gente. Eu vivo me corrigindo diariamente. Quando eu descubro que eu erro com os meus filhos, eu chego para eles e falo: filho, a mamãe errou com você. A mamãe devia ter feito dessa forma. Essa atitude sua, filho, ela não foi correta. Só que a mamãe, ela reagiu da forma errada. Me perdoa. Gente, não é vergonha fazer isso. Não é vergonha fazer isso. Isso não rouba a nossa autoridade. Pelo contrário, isso aumenta a nossa autoridade. Isso aumenta o respeito dele por nós. E isso aumenta, sabe o quê? A capacidade deles de tentarem. Quando nós exigimos que os nossos filhos sejam perfeitos e nos mostramos sempre como pais fortes e que nunca erram, a gente ensina os nossos filhos a buscarem a perfeição e eles nunca alcançarão a perfeição. Então isso frustra. Isso frustra os nossos filhos. Fazer com que eles busquem a perfeição, gente, isso frustra porque eles não conseguirão ser perfeitos. Eles vão errar. E o fato de nós demonstrarmos a eles que nós erramos e que nós estamos ali tentando consertar o erro, vai ensiná-los a também errar e a também consertar o erro. Nós devemos ter essa humildade, isso é ensinar o filho no caminho. Ensinar o filho no caminho de consertar o erro. Ensinar o filho no caminho de pedir perdão. Como é que a gente ensina? Fazendo. Tem muitos pais que a gente pergunta assim: como é que você está ensinando isso para o seu filho? Ah, eu falo isso, eu falo aquilo. Mas olha, tem um ditado secular que diz que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Quando você fala, seu filho ouve. Daqui a um tempo ele esquece. Quando você faz, seu filho vê. Fica gravado no banco de memórias dele. E ele aprende. Por isso a necessidade de fazer coisas certas. E quando você faz a coisa errada, que é natural, que nós somos falhos, quando você faz a coisa errada, ressignifica esse erro, pede perdão para eles e coloca o certo no caminho. Coloca o certo ali na reta. E voltando lá na passagem de Davi, ele foi um homem, ele foi uma verdadeira ponte entre Salomão e Deus. Davi, o tempo inteiro, ao invés de preocupar com títulos, ele falava com Salomão: busque a Deus, sirva a Deus, cumpra os mandamentos de Deus, cumpra a verdade de Deus, traga Deus para a sua vida, seja instruído na sabedoria, busque a sabedoria, peça a sabedoria a Deus. E na Bíblia diz que se a gente não tem, peça a Deus que Ele dá. E eu tenho feito isso diariamente e Deus tem dado. Deus dá, às vezes, uma sabedoria em alguma atitude ali, alguma resposta que a gente tem que dar para o filho. Gente, tem situações, quem é pai sabe, que tem situações que a gente não sabe o que fazer. Já falei algumas vezes para os meus filhos assim: filho, principalmente, eu tenho um que ele é muito desafiador, o Gabriel, ele é muito desafiador, e aí ele pergunta as coisas às vezes que ele me deixa numa situação, ele é alguém que me faz melhor. Todos eles me fazem melhor, mas tem uns que perguntam mais, e ele é um dos que pergunta muito. Então, como ele pergunta muito, eu tenho que buscar muita informação. Eu tenho que buscar muita informação, e nessa busca de informação eu tenho crescido muito. Às vezes ele me faz pergunta que eu falo assim: filho, vamos orar sobre isso? Porque, gente, é normal a gente não saber alguma coisa. E quando a gente fala para os nossos filhos, se submete a Deus e fala tipo: filho, vamos orar sobre isso, para ver o que Deus acha sobre isso, para ver o direcionamento que Deus vai nos dar sobre isso, a gente está ensinando eles a serem submissos a Deus.
A gente está ensinando eles a buscarem direcionamento em Deus. Outro dia eu estava no carro ouvindo uma passagem e já era a segunda vez, porque eu ouço muito palavra, eu ouço muita Bíblia. E recentemente eu comecei a ouvir a Bíblia também no celular. Eu coloco no Bluetooth lá e coloco a Bíblia em áudio e fico ouvindo algumas coisas quando eu quero concentrar num versículo, numa palavra. E outro dia ele estava comigo no carro e já era a segunda vez que eu repeti o mesmo capítulo. E ele falou assim, mamãe, de novo? Aí eu falei assim, filho, faz o seguinte, eu tô ouvindo essa palavra um monte de vezes, porque na Bíblia diz que tem pérolas escondidas aí no meio dessas palavras, filho. Eu preciso descobrir uma pérola aqui no meio dessa palavra. Aí ele falou assim, sério, mamãe? E ele é muito disso, de descobrir pérola, ele gosta de descobrir as coisas novas, ele gosta disso, de desafio. E eu falei, filho, presta atenção comigo e vê se você descobre alguma pérola aqui no meio dessa palavra. Eu preciso descobrir. Deus fala que aquele que busca as pérolas, ele entrega as pérolas, filho. E a gente precisa achar uma pérola aqui. Gente, a gente ouviu essa mesma passagem bíblica. A gente estava indo para um local, gastamos mais ou menos uns 30 minutos, 25, 30 minutos, e a gente ficou esse tempo todo nesse mesmo capítulo buscando a pérola. E ele ficou comentando, e foi muito bom que a gente ficou comentando ali sobre o assunto, ele falando das coisas que ele entendeu. Para ele descobriu muitas pérolas ali, e para mim foi maravilhoso, porque ver ele empolgado procurando as pérolas que eu falei com ele ali, gente, foi maravilhoso. Então, não existe coisa mais valiosa do que estruturar os nossos filhos no perfeito amor. Eu saí tanto do meu cronograma aqui que eu tinha pensado, que eu tinha anotado para falar. O Espírito Santo me levou a falar dessas estratégias com vocês. Tem sido muito poderoso na minha casa, e eu sei, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e quanto mais a gente pratica, mais novidade Deus dá para nós. Quanto mais a gente coloca, a gente leva e a gente fala dela e a gente ouve, mais pérolas Deus entrega, como eu disse para o meu filho. Então, há milagres que somente Deus faz, mas há princípios que somos nós que precisamos ensinar aos nossos filhos. Davi ensinou os princípios de sabedoria para Salomão. Lá em 1 Reis 2 diz, nos últimos dias de Davi, o tanto de direcionamento que ele deixou para Salomão. E ele não deixou nenhum direcionamento assim, busca riqueza, busca isso, busca aquilo, busca tal. Busca sabedoria. Busca sabedoria. Busca cumprir os mandamentos de Deus. E Salomão buscou isso. E o que Salomão foi? O homem mais sábio da terra. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Quem não deseja isso para os nossos filhos, gente? É o meu sonho. Eu peço a Deus sabedoria para a vida deles todos os dias. Inclusive, eu unjo os meus filhos nas madrugadas. Eu falo, Deus, guarda a mente, Deus, guarda os ouvidos, guarda os olhos, guarda os pés, Senhor, guarda as mãos, guarda o coração. Nós temos essa necessidade de estruturar os nossos filhos, essa responsabilidade, gente. Foi uma missão que Deus nos deu, e Deus, ele pode chegar depois e falar assim, o que você fez com o baú de pérolas que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te dei? Eu te dei também um manual de instrução para cuidar. Você seguiu o manual de instrução? Que é a palavra que eu deixei? Eu deixei certinho lá falando na palavra como é que era para você ensinar seus filhos. Você ensinou como eu mandei? E o que nós vamos dizer para Deus? O que nós vamos dizer para Deus? Ensinei? Ou não, Deus? Não consegui. Isso é muito forte. Isso é muito forte, isso é muito poderoso e é uma responsabilidade muito grande. Então, há princípios que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Princípios de amar, princípios de ser verdadeiros, princípios de buscar a sabedoria, princípios de andar com o Senhor, princípios de falar sempre a verdade. Gente, a gente ensina fazendo. Não tem como você mentir para os seus filhos, não tem como você falar mal de autoridade dentro da sua casa e querer que o seu filho respeite você como autoridade. Não tem como. Pais que falam mal de pessoas em casa e querem ensinar os filhos a serem verdadeiros, a serem respeitosos com a autoridade, com você mesmo. Somos nós que colhemos o que nós fazemos com os nossos filhos, o que nós falamos dentro das nossas casas. Nós colhemos o que nós falamos dentro das nossas casas. Se a gente é daquele tipo de pessoa que fala mentira e quer que os filhos falem a verdade, eles não vão falar. Porque a nossa mente processa o que ela conhece. A nossa mente processa o que está arquivado nela. E se está arquivado nela a verdade, se o seu filho te viu respeitando as pessoas, se o seu filho te viu honrando a autoridade, respeitando a autoridade, ele vai honrar você e ele vai respeitar você. Agora, se o seu filho te viu desrespeitando a autoridade, falando mal de autoridade na sua casa, dando desculpa para ler a Bíblia, dando desculpa para orar, dando desculpa para ir para a igreja, é isso que ele vai fazer, gente. Como é que você quer que ele faça diferente do que ele está vendo? Pais, mães que mandam um filho falar mentira ao telefone.
Gente, isso é muito forte. Isso é muito, muito forte. Eles vão fazer o que eles estão vendo, não o que você está mandando eles fazerem. Ensiná-los na verdade, ensiná-los no amor. Amar os seus filhos ensina eles a viverem, ensina eles a viverem no perfeito amor. Do contrário, e é o amor de atitudes, não é o amor de palavras. É o amor de saber conversar, é o amor de saber parar algo que você está fazendo ali importante para ensinar, é o amor de deixar ali, talvez, abandonar o seu cansaço físico ali, seu desânimo, e ir para a igreja e falar assim, uau, é um programa familiar que a gente vai hoje, filho, é um dia de culto, bora lá, filho, bora lá entregar o nosso culto, um culto muito bom a Deus, bora lá fazer isso. E eles vão, porque a nossa motivação motiva eles. A nossa alegria alegra eles. Então, hoje em dia, eles já sabem os dias de ir pro culto, eles já sabem, por exemplo, a gente está agora no Projetando 2021, são 7 dias proféticos de culto, todos os dias a gente tem ido, eu já preparei eles antes de começar o Projetando. Eu já falei, gente, semana que vem nós vamos ter cultos todos os dias, olha que legal, a gente vai pra igreja todo dia, vai ser o Projetando, já ensinei eles, já fiz o caderninho de todos eles, já tô escrevendo, já tô ajudando eles ali a procurar as imagens, não tá todo pronto ainda, a gente tá fazendo, eu tenho orado junto com eles, vamos buscar os sonhos de Deus para vocês, vamos buscar os sonhos que Deus quer para nós, pra gente colar aqui. Então, tudo depende de nós, nós somos a ponte. E hoje eu quero te chamar a atenção para isso. Reflita hoje sobre a sua vida. Você tem prazer em lembrar dos seus pais? Volte lá no seu passado. Tenta achar aí o que é que não está te legitimando para ser pai verdadeiro e mãe verdadeira dos seus filhos. Volta lá no seu passado. O que é que te traz tristeza quando se lembra dos seus pais? O que é que te deixa, às vezes, aflita quando se lembra dos seus pais? O que é que você sente falta? O que é que você faz com seus filhos que você fala assim, eu não tive isso, por isso que eu faço com os meus filhos? Talvez isso que você faz com seus filhos, porque você não teve, é o vácuo que está dentro de você, que você precisa hoje ressignificar e colocar a paternidade de Deus por cima. Traga isso pro seu coração hoje. Cubra essa lacuna hoje. Tampe essa lacuna hoje para que seus filhos parem de buscar falta lá fora. Ou excesso em alguma coisa. Traga isso hoje. Fala, Deus, eu libero o perdão para isso que o meu pai deixou de fazer comigo, minha mãe. Deus, eu sei que eles me entregaram o que eles tinham. Eu sei, Deus, que talvez eles não tinham a sabedoria de construir o perfeito amor sobre a minha vida, mas o Senhor tem, Deus. E eu aceito e eu recebo hoje a paternidade do Senhor sobre a minha vida. Aceitar a paternidade de Deus sobre a sua vida. Essa história na sua casa precisa mudar. Você precisa ser uma mãe fortalecida no Senhor, um pai fortalecido no Senhor, um pai resolvido para curar filhos, para criar filhos resolvidos. Então, precisamos nos resolver com os nossos pais, com as figuras de referência de paternidade que tivemos para sermos sarados. Quais são as suas maiores dificuldades com seus filhos? O que isso tem a ver com o seu passado, com seus pais? Quais eram as maiores dificuldades que os seus pais tinham com você? Quais eram as palavras que os seus pais falavam com você? E o que seu filho faz hoje? Quais são as palavras que você usa para corrigir os seus filhos? O que seus filhos fazem hoje? Eu vi isso na minha filha menor, fazendo pirraça. Quando eu era criança, eu fazia muita pirraça, eu era muito pirracenta. E o meu pai falava assim, mas que menina difícil, que menina pirracenta, não sei o quê. E os meus primos e todo mundo, meus tios, todo mundo falava isso, meus avós. Mas que menina pirracenta, essa menina é demais, essa menina não sei o quê, essa menina tem jeito não, essa menina é difícil. E aí um dia eu me peguei falando isso sobre minha filha. Eu falei, nossa, meu Deus, mas tá fazendo muita pirraça, não sei o que e tal. E na hora o Espírito Santo me lembrou. Lembra que você era assim? E as pessoas falavam isso de você. Na hora eu pedi perdão a Deus. Na hora eu falei, Deus, é mesmo? E o Espírito Santo falou assim pra mim, trate com ela como você gostaria que tivessem tratado com você na sua infância. Eu chorei na hora, eu fiquei muito emocionada. Essas experiências são muito marcantes para quem vive. Para mim que vivi foi muito marcante. Então, eu comecei a tratá-la de acordo com como eu queria que tivessem me tratado na infância. E tudo tem melhorado diariamente. Tudo tem avançado diariamente. E hoje, eu quero fortalecer isso em você. Olhe para sua casa. Tira um pouco os olhos do dinheiro, tira um pouco os olhos das conquistas, de outras pessoas, de tudo que você tem externo e olhe para sua casa. Amém? Se você que deseja hoje receber uma oração, feche aí os seus olhos se você puder, onde você estiver. Eu vou estar orando por você. Amém? Aleluias.
Meu Deus, o Senhor é perfeito demais, Pai. O Senhor é perfeito demais. Meu Deus, o Senhor tem um amor, meu Deus, incondicional que nos impacta diariamente. Obrigada por esse amor, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, por ser um verdadeiro Pai. Um Pai que ama, um Pai que corrige, um Pai que ensina, um Pai que faz todas essas coisas em amor. E hoje o Senhor está aqui, Pai, nos ensinando um pouco mais em amor. Pai, eu te peço, meu Deus, que como o Senhor fez comigo e tem feito diariamente, Pai, que o Senhor venha trabalhar nos corações de pais e mães aqui, Senhor. E mesmo daqueles, Senhor, meu Deus, que não são pais e mães, mas que um dia serão. Que o Senhor venha trabalhar nesses corações, que o Senhor venha sarar corações, que o Senhor venha tampar lacunas, fechar lacunas, Senhor, meu Deus, que estejam abertas na vida dos meus irmãos, Pai. Na vida de cada ouvinte, de cada seguidor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar a paternidade, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, ajudá-los, Pai, a reconhecerem o Senhor como Pai. Que o Senhor venha tirar toda a resistência com a paternidade, que o Senhor venha tirar toda a resistência com a autoridade, Pai. E que o Senhor venha ajudar, Pai, cada um dos meus irmãos serem pais excelentes. Em nome de Jesus, que sejamos verdadeiras pontes entre os nossos filhos e o Senhor. Pontes que ligam, pontes saudáveis, pontes boas, pontes com fundamento, pontes sem buracos, pontes sem, meu Deus, sem danos. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que lares sejam restaurados, que pais, que os corações de pais e filhos sejam voltados uns para os outros, como diz na tua palavra, que os corações dos pais devem se converter aos filhos e os corações dos filhos se converterão aos pais. Do contrário, o Senhor atingirá a terra com maldição. Pai, em nome de Jesus, que o coração dos pais se voltem para os filhos nessa manhã e que o coração dos filhos, Pai, que também já são pais, voltem para os pais nessa manhã. Que haja liberação de perdão, que haja, meu Deus, que haja ajustes, Senhor, meu Deus, emocionais, que hajam equilíbrios, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o lar de cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha transformar vidas, transformar casas, Pai. Salvar filhos que talvez, meu Deus, já estão perdidos. Em nome de Jesus, obrigada por mais essa manhã. Obrigada, Pai, pela oportunidade de falar do teu nome, Pai, de falar do teu manual, de falar dessas pérolas preciosas que o Senhor nos deu, Deus. Em nome de Jesus. Amém.